Solta o som! Tá no ar o podcast do Poeta, porque aqui a rua ensina e a rima é resistência. Chega junto, do gueto pro mundo. Boa noite, pessoal. Estou aqui com mais um entrevistado aqui. Satisfação total em trazer Valdir Pedro, né? Escritor, radialista, né? Valdir Pedro, conta mais um pouco aí da sua história, da sua cidade também, né? Pra todo mundo entender aí. Bom, eu sou o Valdir Pedro, sou de Santa Cruz do Rio Pardo, nasci em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Bom, o poeta aí me anunciou como escritor mas assim, essa coisa do escritor é uma coisa que desde criança eu gostava assim de escrever, né? Escrever poesias. Lógico, em criança, poesias infantis, né? E aí fui crescendo e aprendi a tocar violão, e comecei a cantar com música sertaneja, você acredita? Raiz, hein? Música raiz. Era eu, né? Na época montamos uma dupla chamada Valdir e Irineu. Legal. Nós cantávamos aí música sertaneja, eu fazia a segunda voz. Olha, legal. Aí, cara, eu aprendi a tocar o violão e comecei a conhecer a bossa nova, né? As músicas de Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Cara, aí eu comecei a ver aqueles acordes dissonantes, aqueles acordes complicados. Caramba, rapaz. Puxa, aí comecei a gostar, comecei a tocar essas músicas. Aí me apaixonei pelo MPB mesmo, né? E aí comecei a tocar em barzinhos e tal. Enfim, aí toquei muito tempo em barzinhos lá em Santa Cruz, no Caiçara. Tinha na época lá tinha um cabana, né? Como eu falei, eu comecei com sertanejo com Irineu, aí depois, mais pra frente, a gente vai conhecendo outros parceiros e outras pessoas. Aí conheci o Paulinho, que é um amigo irmão meu, e nós ficamos muito tempo fazendo barzinhos, né? Cabana também, no Barrica, enfim, vários lugares. E aí essa questão da poesia, do escrever, foi bem mais recente, né? O livro foi lançado em 2020, 2021, né? E eu tinha algumas coisas escritas, né? Eu falei, puxa, tinha bastante coisas escritas. Falei, puxa, que legal, eu vou ver se eu fazer um livro, todo mundo, né? Que é aquela história de plantar uma árvore, casar e escrever um livro. Sim, né? Sim. Futuramente, né? Isso, e aí eu me aventurei a publicar as poesias que eu escrevia, né? E, pô, que legal, e foi bem bacana, ter uma aceitação legal das pessoas, né? E isso daí já foi desencadeando ao longo do tempo, né? Que nem você fez a rádio recentemente, você falou que não tá mais, né? Envolvido, né, com a rádio. Sim. O episódio da rádio surgiu assim. Eu, durante muito tempo, eu fazia um trabalho voluntário na igreja, né, que era o trabalho da pastoral. Eu era da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade, eu costumo dizer que era um braço da igreja que ajudava os dependentes químicos e familiares de dependentes químicos a viver o drama, a vencer aí, né, vamos dizer assim, entre aspas, o drama da drogadição, né? Então nós ajudávamos em internação para todos aqueles dependentes que queriam internação, né? E ajudava as famílias, né, que tem porque o problema da drogadição, como você bem sabe, é um problema bastante desgastante, não só para o dependente químico, mas também para a família, né? É a condependência, né? Até isso tem a condependência, a família que sofre, né? Toda a família sofre, né? Sim. E então eu fiquei nessa pastoral da sobriedade desde 2004, agosto de 2004, não, 2014, agosto de 2014 a fevereiro agora de fevereiro de 24. Não, novembro de 24. Isso, novembro de 24.
E aí, na paróquia que eu frequento, que é São Benedito, tem o Souza Neto. O Souza Neto, ele é um radialista lá de Santa Cruz, tem mais de 40 anos de rádio. E aí ele chegou e falou assim: Valdir, por que você não... Amigo meu, Souza Neto, aliás, nossos pais, né, o meu pai e o pai do Souza Neto, trabalhavam junto, eram pedreiro. Meu pai era servente, o pai dele era pedreiro, e eles trabalhavam juntos. E também os dois eram alcoólatras, bebiam juntos no boteco também, né? E aí, cara, o Souza falou assim: Valdir, voltando agora, o Souza falou: cara, por que você não faz um programa no rádio falando sobre dependência química, sobre prevenção às drogas? Falei: será, Souza? Não, cara, eu boto fé em você, eu confio em você, acho que vai dar legal. Falei: rapaz, falou aquilo, eu falei: vamos ver. Aí passou um tempo, eu falei: cara, vamos ver como é que é isso. Não, vou fazer o seguinte, olha. Aí ele falou assim: eu te dou, porque o Souza, ele tinha um programa que ia acho que das 8 ao meio-dia na rádio. Então a manhã do rádio era dele lá, né? E aí ele falou assim: eu te dou 45 minutos do meu programa para você fazer esse programa. E aí ele até deu um nome, chama Caminhos da Sobriedade. Eu falei: opa, vamos lá então. E aí quando foi no dia 12 de junho de 2021, eu estreiei o programa lá, o programa Caminhos da Sobriedade, né, onde eu levava pessoas que superaram a dependência química, que estavam abstinentes, que estavam entre aspas, ex-usuários, porque não existe ex-usuários, né? Então eu levava lá para entrevistava essas pessoas, e essas pessoas contavam suas histórias, e foi uma coisa, cara, que... Fora que teve o resgate também, né? Vocês também teve o resgate, né, da parte de vocês lá na época, né? Sim, é o trabalho que a gente fazia na Pastoral da Sobriedade, né? Assim, muita coisa, né? Muitas pessoas, radialistas, muitas pessoas nós conseguimos com que fosse internadas em casa de operações, e cumprisse lá 9 meses, e depois, assim, teve muitas pessoas, se você perguntar: e aí, como é que era esse trabalho de intervenção? Todo mundo se recuperava? Todo mundo... cara, é muito diferente. A dependência química é muito difícil de você vencer ela, né? Aliás, é uma doença incurável, que não tem cura. Então, muitas pessoas, poeta, que eram internadas, às vezes saíam de lá e já ia direto para a biqueira, depois de 8, 9 meses de internação. E outras pessoas, e tem muita gente que estão sóbria até hoje. Então depende muito de cada um. E que eu queria perguntar para você: muitas pessoas que você fez a entrevista, dependente químico, muitas delas se recuperou hoje. Dava muito trabalho para vocês, ir atrás deles? Como é que funcionava assim? Trabalho eu não digo. Por quê? Porque nós só trabalhávamos com aquelas pessoas que queriam mudança de vida. Porque não adianta você, se a pessoa não querer mudar de vida, não tem quem faça mudar. Não adianta, né? Então nós só atendia aqueles que nos procuravam e falavam assim: não, eu quero mudar de vida. Sabe, chegou muita gente já. Uma vez atendi uma pessoa que chegou chorando, o nome dele era o André. Lembro disso, chorando que ele não estava aguentando mais essa vida e tal. E o André, ele foi, conversamos com ele ficou na São Pio, tem uma comunidade terapêutica ali em Bandeirantes, chama São Pio de Pietreucina. Bandeirante Paraná, exato. Sim. Onde aí ele foi internado lá, ficou 9 meses lá, saiu, o cara, ele ficou muito tempo sóbrio. Ficou aí uns 3 a 4 anos sóbrios. Sim. Mas aí, depois, ele teve uma recaída. E aí, eu acho que ele, não sei se misturou droga com remédio, bebida, e aí ele foi encontrado morto na casa dele. Um rapaz novo, né? Novo. Mas tem muitas pessoas que não sobram até hoje,
E é legal, cara, porque a gratidão que as pessoas têm com a gente, sabe? E a gente não fez nada. A gente não fez nada. Quem fez tudo foi a própria pessoa que quis a mudança de vida. Vocês foram como se fosse uma pessoa que tava um anjo na vida deles ali para poder no processo ali, apoio. Entendeu? Nós demos apoio. Quando não se tem uma rede de apoio, né, é muito difícil para o dependente químico. Né? Ou seja, se não tem um familiar atrás, se não tem alguém ali para dar um. Infelizmente a família. Para dar um apoio, porque assim, a gente costuma dizer que sozinho é muito difícil. Não é impossível a pessoa sair do vício sozinha. Não é possível. Sim. Porque tem pessoas que sim. Consegue. Conseguiram. Muita gente, né? Muita gente já saiu assim. Algumas pessoas sim, mas não é fácil. Não é fácil. Sim. Mas que sair sozinho é difícil. Sim. Então, assim, vamos colocar aí que de 1.000 pessoas, teve 2 aí que conseguiu se sair mas sozinho. Tá bom, né? A semente já foi plantada, né? Mas faz parte. É igual cigarro, né? Tem pessoas que fumam e falam assim, eu vou parar de fumar, a partir de hoje eu não fumo mais. E ponto. Sim. E não fuma mais meu. Sei como é que é. Agora, eu fui fumante, o poeta. Eu fumei durante os 20 anos da minha vida. Cara, quando eu tentei parar, cara, foi muito difícil eu conseguir parar. Sim, na época era só cigarro, você bebia também? Bebia também. Cerveja, sim. E a gente cantava em barzinho ainda, né? Sim. E assim, rapaz, né? E o meu pai era alcoólatra. Então eu tenho tolerância, tinha uma tolerância muito grande pro álcool. Então eu podia beber bastante. Pra eu cair pra eu ficar bêbado, eu tinha que beber muito. Tinha que ser bastante, né? Tinha que ser bastante. Sei. Então, cara, mas aí então, falando da bebida e do cigarro. Aí o cigarro eu parei primeiro com o cigarro. Né? O que eu fiz, cara? Eu criei um método para mim, que eu falo de método. Eu fiquei durante muitos anos, cada cigarro que eu acendia, eu falava assim, eu preciso parar com isso. Isso aqui faz mal para mim. Toda vez que eu ia acender um cigarro, eu falava isso para mim mesmo, porque eu preciso parar com isso. Isso faz mal para mim. Fiquei, poeta, muitos anos falando isso. Ansiedade também, né? Muitas vezes, né? E aí um dia eu cheguei e falei assim, eu vou parar. Aí parei, fiquei aí uns 3 dias sem fumar, depois voltei de novo. Olha pra você ver. E você considera uma pessoa ansiosa, hiperativa? Como que você acha que você é, assim? Cara, hoje... Você falou que gostava de ler bastante, né? Geralmente as pessoas que lê, né? Bem intelectual, né? Já vai... Automaticamente, as pessoas que faz leitura, ela já vai para um lado da cultura, assim, né? Já vai envolvendo, aos poucos vai envolvendo, né? E você acha uma pessoa imperativa, uma pessoa mais acelerada, assim, de algum modo, assim, Hiperativa não. Eu acho que eu tenho até TDA. TDA. Eu sou uma pessoa mais lenta e tal. Mas... Você falou que tinha... quantos irmãos você era? Que você tem mesmo? Que você falou? Não. São 9... Em casa, são 9 irmãos comigo. Então eu tenho... São 6 mulheres e 3 homens em casa. Todos eles, cada um seguiu um caminho diferente, assim, na parte de cultura, só você que foi pro lado da música, assim, eu tenho uma rádio, outra, tem algum aí que... Eu tenho uma outra irmã que canta também, a Jussara. Jussara Pedro. Isso. Cantora da igreja, ou... Cantora de igreja, canta na igreja também, canta músicas popular. Legal, cara. A Jussara é bem afinadinha. É aquela história lá do que você tava lá na escola, você levantava, que você falou pra mim lá que você era... Sabe que você tinha falado, lembra que você falou? Sim. Quando nós estávamos em off ali. Na escola Leônidas do Amaral Vieira, estudei lá, né, escola pública. E
Então ali, rapaz, eu era aquelas pessoas que quando tinha um evento na escola, vai ter um show, vai ter um teatro lá. Eu sentava na plateia lá e ficava ali tocando papel, fazendo um maior agito ali na plateia, né? E aí passou um tempo, rapaz, tinha um professor lá que incentivava teatro, que era o professor Celso Fleury. Ele me chamava de Pedro. Pedro. E eu gostava muito do seu Celso Fleury, do professor Celso. Tá vivo hoje? Não, ele faleceu, não sei se faz 2 ou 3 anos que ele faleceu. E aí, rapaz, eu comecei a fazer teatro na escola. Né? E na primeira apresentação minha que eu fui fazer, que eu estava subindo no palco, aí eu vi uma galera lá que estava fazendo bagunça, que estava agitando. E aí eu me vi naquelas pessoas. Falei, cara, rapaz, olha lá o que eu fazia. Como eu era errado. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a querer ser uma pessoa diferente, sabe? E foi a partir do teatro que eu comecei a gostar de leitura, né? Porque eu não gostava de ler, sabe? Ler romance, não gostava. E aí foi através de peças de teatro, de livros de peças de teatro, que eu comecei a ler, né? Martins Pena, Joaquim Manuel Macedo, e outros autores aí. E aí depois, mais tarde, eu entrei num grupo de teatro municipal aqui em Santa Cruz. Aí montamos uma peça, na época a peça chamava O Toque do Monstro, isso na década de 80. 80? Ixi, eu nasci em 91. 1980. Aí O Toque do Monstro. Aí nós fomos lá para São Paulo, numa mostra de teatro, para fazer uma apresentação no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Legal, cara. Fomos para lá com toda a equipe, e aí depois voltamos e eu continuei fazendo teatro amador aqui, amador municipal. Fizemos várias peças de teatro amador. Teve uma peça que foi feita, chamada Chuva e Guarda-Chuva, né? Tem um diretor teatral que era o Plínio Rigon, artista plástico. Hoje ele tá morando lá na Itália. E ele veio para cá, pegou um pessoal do grupo de teatro e montamos uma peça também sobre chamava-se Nós Que Te Amávamos Tanto. Era uma peça que falava sobre o alcoolismo, a dependência do álcool, né? E nós apresentamos aí essa peça, acho que viemos até em Bernardino aqui naquela época, porque nós apresentamos em toda a região aqui em Santa Cruz. Em toda a região, né? Sim, toda a nossa região. Isso, e foi o teatro que começou a me desinibir, que me fez a gostar um pouco mais da arte, da cultura, e abraçar isso aí, e abraçar o mundo da arte. Eu queria fazer uma pergunta. Essa geração, a geração atual nossa aqui, que nós vivemos, que você tem a sua opinião sobre a nova geração, os pensamentos, a tecnologia, né? Pela época que você veio, né? Da ponte pra cá. Bom, o que você pensa sobre essa geração agora? Sobre hoje tá mais fácil, né? Hoje a tecnologia tá mais avançada, então tudo é IA, essas coisas e tal. O que você pensa sobre isso daí? Assim, na verdade, cara... Pela época sua, né? Eu falo pela época agora, né? Que você tá pegando essa geração atual, né? Eu sou de uma época em que a gente fazia coisa errada quando criança, a gente apanhava do pai, da mãe. Eu corri muito do meu pai. Meu pai, eu era um menino levado, né? Então eu corri em volta da casa assim, mas meu pai corria mais que eu. Então, olha, eu falo assim, eu apanhei de chinelo, apanhei de fio de ferro, porque antes os ferros tinha um fio que saía, que você ligava na tomada e tinha outro fio que saía aqui, né? E que era conectado no ferro. Nossa. Então pegava minha mãe pegava não era nem cinta, já era um negócio avançado já. Apanhei legal, sabe?
Nossa. Hoje tá tudo diferente, né? Hoje, se um pai bater no filho, o filho denuncia o pai no conselho tutelar e pode, né? Antigamente trabalhava até... Mas hoje, em relação... em relação ao conhecimento, eu vou falar da minha época, a maioria dos conhecimentos que nós tínhamos vinha das pessoas mais velhas. Hoje, com a internet, hoje o conhecimento está aqui na palma da mão, sim, no celular. Né? Sim. Hoje está tudo muito mais fácil, entre aspas. Você acha que a diferença sobre, por exemplo, o livro, a leitura de um livro, ou a leitura digital, né? Eu não sei o nome do... É um tipo Kindle que fala, tipo, é um livrinho digital que Sei. Você acha que tem alguma diferença você fazer a leitura, usar a leitura digital com a leitura no papel assim, como se fosse na antiguidade mesmo, sabe? Você acha que dá uma diferença assim na capacidade mental? Cara, eu acho que depende do conteúdo que você está lendo. Tá, se for se tiver um bom conteúdo, eu acho que não tem diferença. Não tem diferença. A questão é do conteúdo que aquilo lá está, do que está, da cultura que está implícita ali, do conhecimento que está passando aquele texto que está ali. Que nem os livros hoje em dia, hoje em dia tá tudo na tecnologia. Daqui a um tempo não vai ter mais livro, né? Não sei se você reparou isso daí, que a maioria, os livros é tudo digital, né? Livro digital. Entendeu? E tem os audiobooks também, né? Isso, é isso que eu tava tentando falar. Mas, cara, esse audiobook eu não consigo. Eu não consigo escutar. Se eu começo a escutar, eu durmo. Não. Igual assistir uma televisão antigamente, não era nem assistia pela rádio, né? Sim. Sintonizava lá, escutava lá e sabia que tá passando um filme, alguma coisa assim. Antigamente era assim. Então, mas essa trajetória sua aí, sobre a leitura, a rádio, tudo, influenciou. Hoje você é pai também, né? Sim, sou pai. Eu fui pai com 32 anos. E a sua filha, é filha, né? Filha. Ela também é influenciada por você, assim? Não. Tem o mesmo pensamento? Eu tenho duas filhas. Eu tenho a mais velha, que é a Yara, né, e a mais nova, que é a Mirelle. A mais velha tá com 27, 28 anos, nem lembro direito. E a Mirelle, a mais velha é a Yara, né, que tá com 27, 28 anos, e a Mirelle é a mais nova, que tá com 19, fez 19 anos esse ano. A Yara ela tem o meu jeitão, né? Ela é teimosa que nem eu. Eu costumo dizer assim que se eu entrar numa discussão com ela e eu não concordar, se eu não desistir, a gente fica discutindo o resto da vida. Cabeça. Né? Mas assim, ela gosta de música, bem afinada no cantar. Olha pra você ver. Né? Ela toca violão, toca teclado, se bem que ela parou um pouco, abandonou um pouco o teclado. Ela é formada em design gráfico. Hoje ela tá morando em São Paulo. E cara, assim, e teatro, ela também gosta de teatro, fez teatro aqui em Santa Cruz. Eu tive a oportunidade e a felicidade de atuar numa peça de teatro com ela esse ano aqui lá em Santa Cruz, que foi o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né, com a direção do André Frase, né, que o André Frase, que é um ator aí que voltou para Santa Cruz, e hoje ele está atuando forte na cultura da cidade, né, através do teatro. Então, eu participei dessa peça junto com ela, né? Ela foi um dos palhaços que fazia a apresentação, e eu fui o Emanuel Jesus. Manuel Jesus. Que era o Jesus era negro, né? Sim. Eu também acho, né? Da peça também do Ariano, acho. Na peça do Ariano Suassuna ele era negro. Não, tô dando risada aqui, mas... Bom, é a minha opinião, né? Também pelo clima, né? Pela história, tudo lá. E já a Mirelle,
A Mirelle é muito inteligente. A Mirelle, cara, com 6 anos de idade, 6 anos... A Mirelle, a gente costuma dizer que ela é uma filha do coração, né? Então ela nasceu para nós quando ela tinha 6 anos de idade. E assim, de leitura, ela tinha muito pouco. Então, quando ia ensinar ela, foi um parto para ensinar ela a ler, rapaz. Sabe quando ela começava a ler assim? Por exemplo, lá estava escrito cavalo na frase, né? Ela começava a ler e falava camelo. Ela tentava adivinhar o resto, em vez de ler, sabe? Ai, rapaz, eu ficava possesso com aquilo. Eu falava, leia, menina! Camelo, cavalo, camelo. De vez em quando ela fazia, pai, você lembra que eu digo que você fez assim em mim? Ó, lê, menina! Falei, eu lembro, ela nunca esqueceu, cara. Disciplina, né? Hoje pra lá. Mas graças a Deus, ela é uma menina muito inteligente. Hoje, ela lê fácil as coisas, ela vai fazer faculdade de enfermagem, né? E tá trabalhando, já tá praticamente casada, né? Com 19 anos, mas é uma menina muito esperta, muito inteligente. E eu tô muito feliz aí com essas 2 filhas que Deus me deu. Olha pra você ver, é bênção também, né, cara? Isso daí é a história de vida, né? Cada dia que a gente levanta, a gente aprende muita coisa, né? Às vezes você, no dia a dia ali que você tá ali, você acha e fala, hoje não rendeu nada, mas muita coisa ali você já tá aprendendo, né, cara? Ou sair na rua, comunicação, trocar uma ideia também, igual eu tô trocando ideia com você aqui, né? Já tô aprendendo muita coisa com você, né? Isso daí pra mim já vou agregar mais pra frente. E isso daí a gente vai levando pro longo da vida, né, cara? Infelizmente, o ser humano, tem gente que não consegue absorver as palavras, né? E aí ela, lá pra frente, ela vai entender que aquilo vai servir pra ela, entendeu? E a gente é cabeça dura quando a gente é mais jovem, né? A gente não escuta. A gente vai amadurecendo, né? Eu com meus 34, tô entendendo muita coisa que antigamente eu não ouvia, né? Muitas pessoas falavam, pô, mano, aí eu devia ter escutado. Olha, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho com 34 hoje... É verdade. Cara, olha pra você ver o que eu fiz. Eu não escutava conselho, entendeu? Então isso daí pra mim foi uma parada que hoje eu entendo. Mas muitas vezes também eu até falo pra molecada, né? Falo pra molecada assim... é assim assado, tal... Mas é que nem você falou, muitas vezes não adianta, né? Só vai entender quando o tempo vai passando e... Cara, conforme a gente vai amadurecendo, alguns conceitos da gente vai mudando, cara. Tanta coisa principalmente eu, assim, né, na minha vida, que eu achava que era até impossível, distante, né? Que hoje se tornou possível, né? Que eu achava que era distante, que até então se falar, pra gravar uma música ali, né? É raro, né? Antigamente, pra você gravar uma música era um absurdo, né? Um estúdio era caro, né? Pra gravar. E hoje tá mais fácil, né? Tá mais acessível, né? Tudo tá mais acessível, tá mais fácil, né? Hoje em dia a tecnologia avançou tanto que... com certeza. Você vai ali no Mercado Livre, você consegue comprar equipamentos, né? Assim, pra fazer seu trabalho. Mas antigamente eu não tinha acesso, né? O máximo que nós tinha acesso ali é a televisão do vizinho, né? Assistir televisão do vizinho. Sim. Entendeu? Fiz muito disso aí, assistir televisão na casa assistir filme na casa do vizinho. Que nós começamos adquirimos televisão em casa em 1975. Nossa. Uma TV em preto e branco. Preto e branco? Preto e branco. Não é que tinha um papel na frente, não, né? Pra manter colorido, não. Então, ela era preto e branco, mas aí você comprava não sei se era gelatina, não sei o que era. Sei. Você colocava na frente. É tipo um... Sei. Usando isso aí, cara. Bons tempos. Pegou a ficha do orelhão também, hein? Ficha do orelhão, opa. Na ficha, né? Não era nem cartão telefônico. Não era nem cartão telefônico. Eu cheguei a pegar também. Ficha. Foi 90 e pouco isso daí, hein? Sim. Era um molecão ainda. E... Eu tava falando pra vocês sobre Você tá falando pra mim sobre esse acontecimento, né? Que você passou tudo isso daí, né? Na sua vida, né? Sobre a rádio. Sim. Hoje, você acha que... Eu tento falar né? Pra muita gente aí, né? Às vezes eu tô trocando ideia. Hoje, como você vê pra nós, né? Pra nós que é
Eu sou um cara que considero como um cara negro, né? Como você considera no mercado? Você acha que tem espaço ainda ou ainda tem uma parada assim, um preconceito, uma parada assim que nós tem que fazer o dobro pra conquistar, entendeu? Ou 10 vezes mais. O que você acha assim sobre isso daí? Cara, uma vez eu assisti uma peça de teatro, O Navio Negreiro. Como é que era o nome do ator que fazia? Vado, ele vinha em Santa Cruz. E tinha um texto que ele falava assim, que para ser melhor, pro negro ser bom, ele tinha que fazer sempre mais do que os outros. Sim. Tem que fazer sempre mais do que os outros. Mas eu acho assim, eu acredito, as pessoas dizem que no Brasil tem gente que fala que não tem preconceito, mas na verdade tem sim, né? O preconceito é uma coisa que eu acho que é uma coisa natural nas pessoas, mas ninguém gosta de admitir que é preconceituosa, né? Sim. Espaço vai ter para todo mundo. Espaço tem para todo mundo. Você está falando dessa questão de espaço, né? Rapaz, assim, lá na minha cidade tinha lá o Barrica, que era o bar do Ica, né? E tinha outros bares lá. Então, lá no Ica, no passado, teve uma história de que teve um juiz negro lá em Santa Cruz, e uma das filhas desse juiz negro, ela foi barrada no Icaiçara Clube por ser negra. Então eu tinha isso na minha cabeça, né? E aí para mim, então, quando eu passava perto do Icaiçara à noite, eu falava assim, não, esse lugar não é para mim. Eu falava para mim mesmo, né? Não, esse lugar não é para mim. Porque eu sou negro. Mas aí, cara, um dia eu me questionei, falei, não é para mim por quê? É para mim sim. É para mim sim. E aí eu venci essa barreira que eu mesmo coloquei e comecei a frequentar. É lógico que quando eu comecei a frequentar, eu via que eu era um dos únicos negros que estava ali, ou dos poucos negros que estava ali. Sim. Né? Então, inclusive tinha alguns lugares que eu frequentava que eu falava assim, nossa, eu sempre observava que não tinha muitos negros ali. A minoria, né? Sabe, então, cara, às vezes nós temos que, nós negros, eu digo, todos nós, temos que também atravessar essa barreira que às vezes a gente coloca, né? Erguer a cabeça. Não, cara, opa, eu posso. Falar, eu posso também, eu posso entrar no shopping, eu posso entrar num restaurante chique. O mundo é para todos. Mas você acha que o racismo aqui ele é mais condição financeira ou é mais como posso falar, nos Estados Unidos lá funciona... Ou é mais racial? Lá é racial, mas os negros lá entram em qualquer restaurante, né? Tipo, restaurante chique. Aqui você acha mais condição financeira, alguma coisa assim, que tem muita gente que o periférico, né? O pobre que é da periferia das comunidades, né? Você acha que é mais racismo ou estrutura financeira mesmo, entendeu? Cara, eu acho que tem as duas coisas. Tem um preconceito porque a pessoa tem um poder econômico menor. Sim. E tem um preconceito mesmo porque a pessoa é negra. Né? Eu, até os meus 30 anos, eu nunca tinha percebido na pele o preconceito, sofrido o preconceito. Né? Até quando eu comecei a namorar uma menina branca. Sim. Né? Aí ela engravidou e aí o pai dela queria que a gente terminasse a relação, porque ele falou assim, aqui, só que antes dela engravidar, ele queria isso antes dela engravidar, que ela não tinha engravidado ainda quando ele chegou, falou que quando eu queria que terminasse, eu queria que nós terminássemos porque nós estávamos namorando. Falou assim, a família não apoia esse relacionamento de vocês. E o pai dela, cara, ele era uma pessoa que ele já tinha
ele já tinha matado 2 pessoas. Inclusive, acho que matou uma aqui em Bernardino. Não vou falar eu não vou ficar falando o nome, né, das pessoas, mas assim, ele tinha matado uma pessoa aqui, de traiçoeiro, e tinha matado outras pessoas, não sei se em Santa Cruz, Espírito Santo, não sei. E aí ele falou que se eu não largasse dela, ele ia me matar. Né, mas aí eu cheguei, eu conversei com a mãe, com ela, né, falei assim, você quer terminar? Ela falou, eu não. Eu falei assim, eu também não quero terminar. Então, não, mas você não tem medo? Eu falei, não. Nós vamos continuar com o nosso namoro. Aí continuamos, depois ela engravidou, né? E aí teve aí a mãe dela também era preconceituosa. A mãe dela queria que abortasse a criança. Queria que abortasse. A Yara, então, no caso dele, que você falou que ele tinha matado, mas ele é racista, então. Ou era sobre racismo que ele matou? Foi da parte de racismo ou foi outra coisa? Não, foi outra coisa. Beleza. Foi outra coisa. Não foi por conta de racismo. Não, então os dois eram preconceituosos, não? Tanto o pai, tanta mulher. Tanto a mulher como o pai. Que seria o meu genro, meu sogro, né? Os dois eram preconceituosos. Então, e aí a mãe da minha namorada queria que abortasse. Nos chamou para conversar lá na casa dela. E eu cheguei e falei assim, olha, no que depender de mim, não vai sair um tostão do meu bolso para que aconteça o aborto dessa criança. E eu ficava muito, muito preocupado de repente, a minha namorada tomar alguma coisa para abordar a criança. Para forçar o aborto. Sim, né? Sim. Mas graças a Deus isso não aconteceu, tá aí, tá viva. E aí passou o tempo, o senhor que falou que ia me matar, entregou para Deus, né? Mas assim, cara, eu fiquei durante muito tempo, nessa época eu trabalhava na prefeitura lá em Santa Cruz, e durante muito tempo, como ele tinha me ameaçado de morte, e eu sabia que ele era traiçoeiro, eu nunca ia embora para casa por um mesmo caminho. Eu sempre mudava os caminhos de casa. E quando eu entrava num bar para se divertir, para beber, para tomar um suco, eu sempre sentava onde eu podia ver todo mundo. Nunca sentava de costas para a porta, por exemplo. Né? Igual eu. Fiquei muito tempo assim. Né? Mas aí depois... Observava, né? Sempre observando. Depois tudo passou. Enfim, a Yara tá aí, cresceu. E essa ideia que você tem do livro aí, de onde que surgiu essa ideia lá do livro seu lá? Tem umas partes lá, romance, né? Cara, essa inspiração sua pra fazer o livro. Cara, muitas coisas que eu escrevia, eu não escrevi pensando em um dia fazer o livro. Eu escrevi assim, por exemplo, tem muita coisa ali muita coisa de amor, né? Você viu, né? Sim. Então, poesia, né? As poesias de amor. Então, aquelas poesias eram sentimentos reais de coisas que aconteceu comigo. Sim, né? Sim. Por isso que no livro eu falo que é uma história de amor em poesia, né? Por trás de cada poema daquilo lá, daquele livro, desses poemas de amor, tem ali uma história que eu vivi, né? E uma história vivida, né? Se você começar a ler com calma, você consegue perceber que teve uma história ali que foi... Então é tudo fatos reais, né? Completamente. Os sentimentos reais. Dos poemas que fala dos poemas de amor. São sentimentos reais. Eu li, e vou falar pra você, cara. Eu até pensei, eu falei, pô, mano, mas acho que esse cara tirou isso. Muita informação, muitas palavras, sabe, bem colocada. É uma coisa assim que você percebe que a inspiração sua, você tá muito inspirado pra fazer aquilo lá. Eu que faço composições de música assim, pra fazer uma composição tem que estar inspirado. Se não tiver inspirado, eu fico um mês sem fazer um som, sabe? Pra divulgar. E quando eu li, eu falei, nossa, palavras, né? As palavras são bem colocadas, a poesia é bem afiada ali, entendeu? Então dá pra entender que ali você tá inspirado pra fazer aquilo lá, entendeu? E não é fácil não, tem coisas que pra você se identificar o que tá ali, você tem que prestar muita atenção, entendeu? Parece que é um enigma, né? Uma mistura de enigma ali, com romance, umas paradas ali, entendeu? O cara tem que estar com a mente muito
tem que estar, como você descobrir tá ali naquele labirinto e tentar achar a saída ali pra entender o que tá escrito. Porque tá bem escrito, cara, tá bem, as frases, Obrigado. as frases tá bem colocada, né? Uhum. A gente que faz composição assim, a gente sabe que pra escrever uma música de qualquer jeito é fácil, né? Fazer uma letra ali e tal, ou seja romântica, ou seja um protesto, alguma coisa, é fácil. Mas você colocar a letra bem colocada, o sentido, igual você falou é viola, né? Da sertanejo raiz, né? Violão, eu tocava violão. E eu não sei qual é o estilo do pessoal que fazia, não sei se é catira, que eles faziam tipo um debate ali, tipo uma rima, só que na viola, né? Não lembro qual é o estilo lá, né? Agora deu um branco, mas você vê que as palavras bem colocadas. As palavras que eles colocam bem colocadas. Então o livro seu lá, pra você entender, ler, você tem que ter o entendimento mesmo, entendeu? Não é qualquer pessoa que vai entender, não. Porque eu li lá, eu falava pra você, eu falei, caramba, o cara é crânio no que tá fazendo aí. Não é que é crânio. A poesia, cara, eu costumo dizer que é uma coisa intraespiritual. Ela vai te falar. A gente fala daquilo que a gente tá sentindo. Sentimento. É puro sentimento. Não é uma coisa que você fez neutra ali por fazer, falava fazer ali. Então você fez, mas demorou. Foi muito tempo pra você lançar esse livro? Ou tava guardado os rascunhos? E você começou a emendar ali. Não, eu tinha no computador, você escreve, né? Você guarda. Sim, vai guardando. Tem umas pastas lá, e um dia eu cheguei e falei assim, cara, eu acho que eu vou montar vou fazer um livro. E aí organizei os poemas. E tá pra lançar mais algum aí, né? Na pista? Você sabe que um amigo meu chegou algum tempo atrás e perguntou pra mim, 2 semanas atrás, e aí, Valdir, não vai continuar? Não vai fazer o segundo? Eu falei, cara, quem sabe, né? Eu tenho outros poemas ali que talvez quem sabe, talvez vamos ver pro ano que vem. Composições musicais você tem lá guardado? Alguma coisa? Eu tenho também algumas composições musicais. Legal. Tem algumas coisas antigas, umas coisas de brincadeira, umas coisas. De repente vai emendando tudo ali, dá um livro, dá uma música, sei lá, alguma coisa. Pois quem sabe, né? Alguma coisa assim. Eu quero agradecer por você estar aqui, né? Fazendo podcast do Poeta aqui. E eu queria falar pra você, cara, o que você... qual conselho você dá aí pra galera aí hoje em dia aí? Nova geração. Qual conselho você dá aí? Em relação a... Isso. Um conselho pra nova geração, né? O pessoal que tá vindo agora, tá buscando informação. Pra nova geração. Isso. Tá bom. Bom, um conselho para essa nova geração que tá vindo agora, eu penso que na questão de se ter paciência às vezes para você conseguir um sucesso, para você... Hoje, eu acho que as pessoas estão muito imediatistas demais. Né? Então, hoje, de repente, tem pessoas, tem alguns jovens que entram na empresa hoje e amanhã já quer uma promoção. Né? Então, é importante se ter paciência e você mostrar, antes de você pleitear uma promoção, mostrar que você merece aquela promoção. Hoje as pessoas estão, como eu já disse, repito, né, muito imediatistas demais, acho que querem as coisas tudo muito depressa. Eu não sei, talvez que hoje todo mundo quer ser youtuber, né? Todo mundo quer ser... Quer a pá, quer ganhar, quer lucrar ali às vezes até não tem um preparo, né? Mas não é fácil, cara. Não é fácil você ser alguém no mundo de hoje. Para você ser alguém, você tem que ter conteúdo. Isso. Você tem que ter conteúdo. Uma bagagem. Você tem que ter uma bagagem. Tem que ter uma bagagem. Porque senão
não é uma coisa sustentável. Não adianta você tentar... Pode ser uma coisa que brilha um pouco e depois some. Exatamente. Então, se você quiser... Tem um preparo, né? Se você quiser ser importante de forma sustentável, de ter um sucesso duradouro, cara, você tem que estudar muito, você tem que... para você ter conteúdo, para você ter presença. Cara, não tem... Sem suor... Sem passar pela guerra, não sem tem suor, como... Sem suor, são poucas as pessoas que conseguem aí o sucesso de maneira... num piscar de olhos. Sim, são poucos. Mas se a pessoa não tiver talento, não tiver conteúdo, a pessoa não permanece. Não permanece, né? Então, para a nova geração, paciência, trabalho, conhecimento, estudos e viver. Sem falar, eu não falei ainda, que você trabalha na indústria lá, né? Pão de alho, né? Trabalho na Santa Massa desde 2012. Desde 2012. Na área de RH lá. Correria. Lá é correria. Graças a Deus. Tranquilo. Eu digo que a gente não pode reclamar da correria, do corre. Eu sempre falo, antes correr do que parar, né? Antes correr do que parar. Porque se parar, acaba... Se parar, aí fica difícil. Quero agradecer pela sua participação aí, né? No meu podcast aí. Gratidão aí pela participação sua. Que Deus abençoe você aqui, entendeu? Tá bem. Volte mais vezes aí também, né? Talvez se não for que vai no podcast também do meu parceiro lá, né? Poeta, que tá no fortalecimento também, que é um rapaz também que tem muita coisa pra agregar também, né? Do Emanuel Marculino. E é isso, cara, que eu tenho pra falar pra você, por você participar. Foi o primeiro participante aqui, né, do podcast aqui. E eu que agradeço. Que veio aqui, né, teve disposto a falar, não, vamos fazer e tal, entendeu? E é um cara também que a outra vez também me deu oportunidade lá na rádio também, né, do que eu, né, dar essa gratidão aí também, e agora é eu que tô entrevistando você aí, entendeu? E tamo junto, pô. Tamo junto. Eu que te agradeço, muito obrigado pelo convite, né? Eu me sinto muito feliz em estar aqui com você estreando esse seu podcast, e eu desejo que você tenha um sucesso duradouro e que esse primeiro podcast abra portas aí para muitos outros podcasts interessantes que você venha fazer aqui, e que o seu sucesso se perpetue aí nesse podcast com o poeta. Com o poeta. Aliás, o podcast do poeta, né? Podcast do poeta. Palavra é rima é resistência. Olha aí, ó. Olha o trabalho aí que o Manuel fez aí. Tem que falar o nome dele, não tem como, cara. Muito legal. Gratidão é tudo, né? E parabéns aí pela estreia do podcast, tá? Muito obrigado. O primeiro aí, convidado aí, cara. Vai ter mais aí. Opa. Não é fácil, né? As pessoas acham que é fácil, mas não é. Tem que estar preparado. Sim. E por mais que você tá ali fazendo um treinamento ali, não é assim também, entendeu? A hora que você chega, o barato é outra situação. O pessoal, os caras assistem muito filme de Hollywood, né? Mas eu quero ver o pessoal lá. vai lá fazer lá ao vivo lá, pra ver se vai dar bom lá pra eles lá. Não é fácil, mas é isso, cara. Pra mim é gratificante você estar aqui, né? Aceitar, né? Um cara que já tem uma experiência. Eu falo que tem uma experiência assim, né? Que é um cara que muitos anos já faz, né, esse processo de fazer rádio, né? Essas coisas aí. E pra mim, cara, vai agregar mais, cara, no meu conteúdo, entendeu? No meu aprendizado aí. Legal. Né? Que tô começando aí. E Deus abençoe, tamo junto aí. Amém. Tamo junto, misturados. Muito obrigado. Podcast do Poeta. Se inscreve no canal do Podcast do Poeta, né? Que eu vou lançar, né? E comenta, compartilha. E vamos que vamos, família. Palavra, o poeta escreve a verdade e transforma. Palavra é rima e rima é resistência. Podcast do Poeta, porque aqui a rua ensina e a rima é resistência. Chega junto, do gueto pro mundo.